Olá pessoal, mais uma vez, continua sendo um prazer imenso poder compartilhar com você que me ouve das minhas experiências junto a esses alienígenas dos quais tem me feito seguir e aprender tudo por um caminho totalmente diferente. Eu me chamo Carlos Henrique, sou natural de Belo Horizonte, moro na cidade de Nova Lima, no bairro Belvedere, sou capitão da reserva do Exército Brasileiro. A partir do ano de 2007, foi o ano onde se iniciou toda a minha experiência, todo o meu contato, do qual tenho narrado em todos os vídeos. E para mim compartilhar é uma satisfação muito grande, porque eu não sei qual é a pessoa do qual será alcançada através dos meus relatos. E também entendo que pelo fato da modelagem de tudo que aprendemos na ciência, na religião, é um pouco absurdo tudo isso que falo. Mas como disse outra vez, é a minha experiência de vida, é a minha história de vida. E hoje eu quero falar de um planeta chamado Zacranelli. Esse planeta Zacranelli, ele fica na primeira estrela de Órion. Quando você olha para a constelação de Órion, ou em outras palavras, na constelação das Três Marias, você olhando a configuração que vai da primeira para baixo, nessa primeira estrela existe uma entrada que leva para a imensidão do que existe nesta primeira porta do paralelo desta constelação de Órion. E neste ano, que foi o ano de 2013, eu fui convidado por Agnachete, em nossa companhia esteve presente Atilio, que é um príncipe sacerdote acoperiano, e esse convite me foi dado quando na época eu estava lotado no Centro Preparatório de Oficiais da Reserva de Belo Horizonte. E eu ia tirar ali os meus dias de folga. Fiz uma carta de próprio punho, avisando o comandante do CPOR que eu necessitaria viajar, porque para quem é militar e está na ativa, quando você vai fazer uma viagem, você tem que reportar ao teu comandante mesmo você estando de férias. Porque se caso houver uma emergência, você tem que ser localizado. E como algumas pessoas já sabiam do meu contato dentro da fileira militar, não foi difícil conseguir a permissão para me ausentar e ir até a minha fazenda. E quando eu cheguei na minha fazenda, eu aguardei até que a esfera viesse me buscar para que eu pudesse viajar para a constelação de Órion e ir até esse planeta. E no momento que eu estava ali na minha fazenda, naquela época eu estava na varanda da minha fazenda, eu me lembro que eu cansei de ficar sentado, levantei, fui até a cozinha
Fui procurar o café para tomar e não tinha. Aí eu resolvi fazer o meu próprio café, porque a esposa do meu caseiro, ela sempre que cuida dessas coisas, e como eu cheguei de surpresa e não tinha mandado um aviso que iria para a minha fazenda, ela não deixou o café pronto porque não sabia. Então, eu fiz o meu próprio café e durante o momento que eu estava fazendo o meu café, todos os objetos da cozinha, escumadeira, concha, jarra, coador, pilão, prato, tudo que estava na cozinha começou a flutuar, começou a perder o sentido da gravidade. E toda vez que acontece isso é porque tanto Agnachete como Zamaniel, Arnetoliel, Atilio, Mereconoabe, Acar e outros tantos, quando vai se aproximando os paralelos do universo, o meu encontro, onde eu posso vê-lo, onde eu posso contemplá-los, tudo que é físico, todo objeto, devido ao grau de dimensão desses seres, devido ao grau de evolução mental desses seres, que são os nossos irmãos das estrelas, os objetos eles começam a flutuar. Eu me lembro que eu estava com um caneco de açúcar na mão, já para colocar dentro da água, e a açúcar ela saiu do copo e flutuou. Ela ficou dispersa em toda a cozinha no ar. E para mim aquilo já não era mais novidade. Mas toda vez que acontece, como nos dias de hoje, para mim é como se fosse sempre a primeira vez. E quando eu olhei para trás de mim, eu vi o acoperiano Atilio, que tem 1,20 m de altura. Eu me lembro que, ao olhar para ele, a vontade que eu tive era de correr e poder abraçá-lo, porque o amor que eu sinto por eles, por todos eles, é um amor verdadeiro, é um amor infinito. Eu acredito que o amor que eu sinto por eles, quando estou na presença deles ou quando estou longe deles, eu acredito que eu não conseguiria sentir pela espécie humana. Então o que eu sinto pela espécie humana é carinho, compaixão e procuro ter um relacionamento como amizade e ser sempre verdadeiro. Mas com eles, o meu universo grita, o meu universo ele se expande. E quando você que me ouve tiver a sua primeira experiência, você que está buscando a sua experiência, você vai entender daquilo que estou falando. Eu lembro que Atilio, ele mais do que de imediatamente, ele movimentou o seu braço e todos os objetos da cozinha voltaram para o seu lugar de origem, inclusive toda a açúcar que estava espalhada no ar acima da minha cabeça retornou para o caneco e assim eu espejei dentro da chaleira que já estava fervendo. Ali eu fiz o café, ofereci ele um pouco de café, ele aceitou. Eu fiz questão até de passar álcool no próprio caneco, porque quando você está diante desses seres, mesmo eles não querendo ser reconhecidos como deuses, que dos quais os nossos antepassados os conhecia e os via assim e os tratava assim, e nos dias de hoje eles pedem para que eles não sejam tratados assim, pedem tão somente que eles sejam reconhecidos e conhecidos como sendo nossos irmãos maiores. E eu passei ali o álcool em todo o caneco, servi o café para ele, ele olhava fixamente para dentro dos meus olhos e sorria o tempo todo e me dizia que todo o seu povo do planeta Kank estava com muita saudade de mim e que após essa viagem ele queria que eu passasse ali 2 dias em Kank.
E foi o que aconteceu. Eu ofereci a ele um pedaço de pão, ele não aceitou. Eu perguntei para ele se ele queria experimentar da nossa culinária mineira, do café da manhã, que propriamente dita é o pão de queijo, e ele também disse que não, que ele ficaria somente com aquela bebida que da qual eu tinha oferecido, que é o café. Ele tomou o café e quando ele colocou na boca o café, ele olhou para mim um pouco assustado. Eu fiquei muito preocupado com isso. E eu me preocupei se estava doce demais ou estava sem açúcar ou se estava muito quente. Eu fiquei preocupado e ao mesmo tempo maravilhado por estar ali na 8ª vez diante de Atilio, que é o sacerdote príncipe acoperiano do planeta Kank. E eu perguntei para ele: Atilio, o café tá bom? E ele me respondeu: eu não conheço essa bebida, então eu não sei te dizer se é bom ou se é ruim. O que você acha? Eu falei: olha, eu sou apaixonado com café. E ele disse: se você gosta, então também gosto. E sorriu para mim e não tomou o resto do café. Dali, ele me chamou para que pudéssemos ir. Eu perguntei por Agnachete, ele me disse que ela estava esperando no portal do lado oculto da nossa lua, que é o que observa a Terra, o que observa Eleap, conforme eu já disse. E naquele momento, ele segurou as minhas mãos, mirou em direção à despensa que fica do lado esquerdo de quem entra na minha cozinha, na fazenda. E ali, naquele momento que ele estendeu a sua mão com o seu bracelete, que é diferente do bracelete que tem, todo aquele quartinho da despensa, da minha fazenda, da cozinha, ele se acendeu como se ali dentro tivesse um holoforte muito forte mesmo. Como se aqueles holofortes de shopping tivesse se acendido dentro da minha despensa. E ele me convidou para entrar dentro daquela luz. E quando eu entrei dentro daquela luz, eu tive uma sensação inacreditável. Eu vi como se passasse partículas de neve sobre o meu rosto e eu continuei caminhando. Quando a luz foi perdendo ali a sua força, ela foi se dissipando, eu estava no ponto exato, que inclusive o pessoal que agora vai lá conhecer minha fazenda, eu vou mostrar às pessoas o lugar exato onde as naves descem. Se as pessoas quiserem colher um pouco de terra para levar em algum laboratório para comprovar que existe alguma alteração química no solo mediante a radiação, podem ficar à vontade, não tem problema algum. E eu saí nesse lugar. E ali estava uma das suas naves, que é em forma de pirâmide. Ela não era muito grande, mas também não era muito pequena. E ele disse que nós deveríamos entrar. E eu entrei dentro daquela nave piramidal. E num espaço muito curto, eu acredito que seja em menos de 10 segundos, nós já estávamos fora da atmosfera do planeta Terra Eleap. E chegamos então ao lado oculto da Lua, e ali encontrei Agnachete, encontrei Agnelap, Apter, Enetak, Suripik, Envine, Rockpik e Jakpik, que são seres da constelação de Sírios, do planeta Galamiak, que iriam acompanhar nesta viagem. Dali,
quando saí da nave piramidal dos acoperianos, né, de Atilil, ele colocou a palminha da sua mão, que a sua mãozinha é uma mãozinha de criança, muito pequenininha, e quando ele colocou na fuselagem da sua nave piramidal, ela se afastou e na nossa frente ela fez a dobra do espaço e tempo e foi, através da sua inteligência artificial, para o seu próprio planeta Kank. Dali eu entrei em um cruzador interplanetário pertencente à Confederação Galáctica e dali eu, a Gnachete e os demais que já foram citados passamos pelo portal que fica no lado escuro da Lua, no lado escuro e oculto da Lua, que é a face lunar que nunca é apresentada aos olhos da raça humana. E dali atravessamos um oceano de estrelas e naquele momento Atilil ele dizia para Gnachete: princesa, sabe o que o teu filho, Carlos, ele me ofereceu? Ela sorriu, olhou para mim com aquele sorriso doce que ela tem, verdadeiro, e disse: o quê? O que é que o Carlos te aprontou? E ele disse: ele me ofereceu uma bebida de cor preta, só que eu não sabia distinguir o que era. E me perguntou se era bom e eu respondi para ele: se ele gosta e acha bom, eu também acho bom. E a Gnachete, ela olhou para mim e me disse: poxa, você nunca me ofereceu nada para comer na sua fazenda, no seu apartamento. Agora eu vou ficar triste com você. E sorriu, e todos ali sorriram, e eu envergonhado também sorri, porque naquele ano de 2013 foi o ano do qual eu tive a iniciativa de começar a oferecer todas as coisas das quais eu tinha no momento para esses que me mostram a verdade, que me fazem saber de todas as coisas. E ali nós sorrimos muito, brincamos muito. Quando o cruzador atravessou esse oceano de estrelas, chegamos na constelação de Órion, na primeira estrela, nesse corpo planetário chamado Zacranelli. E eu olhei para Zacranelli e tão somente vi um corpo planetário maior que Júpiter 68 vezes. Zacranelli, a sua cor é uma cor verde bem clara, muito linda, misturada com cinza, que é o retrato das montanhas e dos vales. Como estávamos em um cruzador interplanetário, descemos em uma das naves que fica acoplada ao cruzador interplanetário até a superfície desse maravilhoso planeta. Passei para dentro dessa nave, fiz o uso do colar do qual tem uma tecnologia que protege a minha narina, me fazendo respirar. A tecnologia desse colar é uma tecnologia catalogada como IPLAS 37YC barra 48002/3. Esse equipamento tecnológico, esse colar que se transfigura somente em uma máscara nasal, ele filtra qualquer ar ou qualquer ambiente que seja venenoso, ele transforma qualquer ambientação numa ambientação propícia para que aquele que estiver usando possa respirar. Então ali eu não tive que fazer uso de nenhuma roupa especial, tão somente desse colar do qual eu já vinha usando em alguns planetas dos quais eu ia. Porque até 2013 eu não tinha passado e alcançado os processos de uma reconfiguração celular
e uma codificação no meu DNA. Eu estava nesse processo ainda no ano de 2013. E ali, após a Gnachete ter me entregue esse colar e ele ter se formado nessa máscara nasal, e a nave ela se desacoplou desse cruzador interplanetário, quando entramos no planeta, de cima eu pude ver uma maravilhosa paisagem. Para você que me ouve, eu já disse e vou dizer muitas vezes, eu não tenho palavras para expressar em palavras a grandiosidade das maravilhas da paisagem desses corpos planetários. Eu pude ver essa maravilhosa paisagem era composta por árvores gigantescas, gigantescas mesmos. Eu vi campos muito extensos, eu vi lagos, assim, sem palavra. A palavra extraordinária e maravilhoso seria muito pouco pela grandiosidade desses mundos. E eu pude observar também durante a descida lindas montanhas, entre elas lindos vales. Vi que neste planeta a sua cidade central, ela fica por cima de uma montanha. E o que mais me chamou a atenção durante nossa descida é que ao redor dessa cidade que fica sobre a montanha, desce 20 escadarias que formam uma espiral. Eu me lembro que a cidade tem, se eu não me engano, se não me foge a mente, é 2.402 quilômetros de comprimento por 567 quilômetros de largura a extensão dessa cidade. Se eu tiver falado para você que me ouve a extensão da cidade errada, depois eu corrijo isso com a Gnachete e corrijo no próximo vídeo. Então, quando eu vi essa bela montanha, essa bela cidade, essa bela arquitetura, ao redor grandes árvores, belos campos, olhando e seguindo para baixo, lagos paradisíacos, montanhas, montanhas e mais montanhas, vales todos floridos, grandes portais suspensos no ar, como também vi em outros planetas. E eu confesso que eu fiquei apaixonado, apesar de ter tanta beleza que eu vi em outros planetas, mas eu fiquei muito apaixonado com o tamanho e com o design dessa escadaria, que eram 20 escadas ao redor da montanha, descendo para baixo. E quando chegamos ali naquela cidade, dentro do planeta, eu vi toda a tipologia. Eu vi toda a criação do universo. Eu vi toda aquela família estelar. E a tipologia humanoide deste planeta, na constelação da primeira estrela de Órion, são humanoides, meus queridos, que têm 5 metros de altura, e são 5 metros exatos. As mulheres também têm o mesmo tamanho. E a pele deles é uma pele, como eu vou falar para você entender? É uma pele assim, marrom, mais prateada, é um marrom prateado. E o crânio é um crânio arredondado, porém proporcional à grossura do pescoço. Eles têm, que eu me lembro, 6 dedos nas mãos. Os pés, eles ficam na posição de como se... Exemplo, para você que é mulher que está me ouvindo, quando você coloca um salto alto,
você fica apoiando os 5 dedos sobre a plataforma e o calcanhar fica suspenso. É dessa forma que esses humanoides andam. É como se ali tivesse um salto invisível. Eles ficam apoiados somente nos 2 dedos que eles têm em cada um dos pés. Então isso proporciona a eles uma postura de uma elegância extraordinária, sem contar que os pés são grandes, muito grande mesmo. E quando eles estavam ali, na minha direção, eu me senti pequeno. Imagina então o Atileu, que tem 1,20 m. Eu, pelo menos, tenho 1,73 m de altura. E eu, como gosto muito de reparar as coisas, e para mim, a cada viagem que eu faço não é mais uma novidade, como no começo, mas sim uma troca de experiências e de informações, eu olhei para eles e vi que os olhos são azuis, porém as pupilas são brancas. É diferente de tudo que eu tinha visto até aquele momento, naquela época. E eles possuem cabelos, né? Quero lembrar que o crânio arredondado é um crânio proporcional à sua altura. Não é nada exagerado. Não tem nada a ver com o crânio de um Grey ou de um Zeta reticuliano. Não tem nada a ver, tá bom? E eu vi uma coisa que me chamou a atenção, é que eles usam um tipo de coroa, todos eles, sem exceção de ninguém. Eles usam um tipo de coroa que se assemelha com um grande arco que fica na horizontal. Então, para quem olha, essa coroa que fica por trás da nuca e se estende até o meio do crânio, é uma coroa que tem esse arco. Então, se você olha a uma certa distância, dá a impressão que esse arco é interligado num ombro ao outro, mas não. Ele é interligado atrás da coroa. E essa coroa, pelo que me foi dito por esses seres dos quais eu conheci, essa coroa é uma coroa que dá a eles o poder de poder andar entre os paralelos das dimensões. Essa coroa não é simplesmente uma coroa de enfeite, né? Mas é uma coroa com aparato tecnológico que é ligada na sua espinha dorsal, né? É ligada por trás da sua nuca. E todos que nascem ali no planeta, através da concepção sexual, porque eles praticam uma concepção sexual, logo que a criança nasce e quando passa-se 72 horas, a criança ela recebe a sua primeira coroa. E de acordo com que ela vai crescendo, e o crescimento deles até o tamanho adulto de 5 metros se dá então somente 36 meses, durante esse processo, a cada 4 meses, até completar os 36, a partir da primeira coroa, eles vão colocando a outra coroa até anexar ao tamanho da sua idade primordial. E essa coroa é uma coroa feita de um material que é todo adornado de pérolas brancas e de ouro. Certo? E a Gnachete ali, conversando comigo mentalmente, me disse que esta civilização ela fica na 70ª16ª dimensão de desenvolvimento. Então a habilidade psíquica, a habilidade de dobra de espaço e tempo, a habilidade de tecnologia física, que são das suas naves, são tecnologias espetaculares, extraordinárias, das quais eu sempre tenho referido que eu não tenho palavras. E nesse momento que essa tipologia ela veio até a mim, veio um dos seus representantes chamado Alebu. Alebu é um ser humanoide de um carisma, de uma compreensão, de um amor, de uma doçura,
de uma felicidade que é contagiante, é muito contagiante. Ele olhou para mim como todos os outros fizeram, me concedeu boas-vindas, me parabenizou por estar se adaptando com essa ida aos mundos e disse que quando eu começasse a falar, ele saberia que seria difícil porque ele conhecia muito bem a raça humana. E ele me disse que ele próprio, junto de outros 147 da sua espécie, do seu povo, estiveram na Terra no ano 804 depois de Cristo. Trazendo aí essa referência para que a pessoa possa entender. E ele disse que ele passeou sobre a terra, viu a corrupção no coração do homem, viu a lamentação da mãe natureza em relação à natureza local do planeta Terra. Ele viu as queixas de outras civilizações que das quais olhava para aqui e não via nenhum futuro. Ele veio passear na Terra porque a notícia de tudo que acontece no universo, no espaço, são questões que são guardadas e compartilhadas em todos os mundos superiores. Ele disse que não ficou feliz com o que viu naquela época, naquele ano 804. E eu disse se ele tinha retornado. Ele falou que veio no ano mais tarde, de 1974. Depois ele regressou em 1989. E depois ele veio no ano de 2012. E de 2012 até aquele ano de 2013, ele não tinha mais voltado à Terra, e até hoje ele não voltou aqui no planeta Terra, nem ele, nem nenhum da sua espécie. E ele me disse que a sua civilização, ela adotou, junto à Confederação Galáctica, que é o que eu sempre tenho dito, um montante de 4 milhões de pessoas, que das quais esta civilização, este planeta, adotou para que no grande dia eles possam vir como aquela civilização de Lyra, do qual já falei, que adotou mais de 13 milhões de pessoas, vão vir e resgatar essas pessoas e as levar. Só que ele me disse que queria me mostrar uma coisa, mas antes eu iria conhecer o seu líder, que era o pai de todos, que são, né, os reis dos quais são constituídos pelo universo pai, pela natureza mãe, que tem aí a sua altura, que a maioria já sabe que é de 10 metros. Dali, eu parti para outras partes da cidade, vi uma infinidade de maravilhas incompreensíveis. Eu já disse em vídeos anteriores que eu estou elaborando o meu próprio site, e no meu site vai estar todos esses planetas, e você vai poder olhar a tonalidade da cor, como é o planeta, como é a vegetação, como é aquela população humanoide. Tudo isso vai estar no meu site, tudo bem desenhado, tudo em 3D. Vai ser um site super interativo, não haverá nenhuma propaganda de anúncio, ele vai fluir muito bem, porque vai ser um site extraordinário. Mas a minha passagem ali por aquela cidade, conhecendo, né,
todas as coisas que dos quais Alebu me levou a conhecer, e durante o nosso passeio ali com a Guinachete e os demais e Atilio, eu fazia algumas perguntas em relação ao que havia de acontecer à Terra. E ele me disse que tudo aquilo que do qual eu iria ver sobre a Terra, sobre os seus dias finais, iria acontecer porque é a consequência do caminho que do qual os governos desse mundo escolheu. Ele disse que tanto a minha raça como as pessoas sabiam da corrupção em todas as esferas de uma sociedade do nosso planeta. E ele me falava isso e alimentava isso na minha mente, me contando algumas histórias relacionadas a eles, relacionadas aos passeios que eles fizeram aqui, nessas datas que eu citei posteriormente. E dali cheguei a um lugar onde conheci Agóbio. Agóbio, ele estava assentado em um trono sobre uma plataforma muito alta. Essa plataforma era toda adornada de ouro puro, e o brilho do ouro era um brilho muito natural, era um ouro polido, uma plataforma bem polida, que parecia a quem olhava que era um espelho. Ali eu vi uma escada toda feita de diamante e com alguns pilares que também ficavam suspensos ao redor do rei Agoboi. Pilares esses que giravam em torno da plataforma e em torno do trono, que é todo feito de topázio, da pedra topázio. Naquele momento, quando Alebu, a Guinachete, Atilio e os demais estávamos na presença desse rei, que é o senhor desse planeta, todos ali entoaram cânticos de louvor, e esses cânticos de louvor dizia que bem-vindo era todo aquele que podia enxergar o futuro. Bem-vindo era todo aquilo que é amigo do universo e amigo da natureza. E que presentes seriam dados em homenagem à lembrança daqueles que são recebidos pelo rei Agoboi. A canção falava isso na linguagem deles. E naquele momento, eu dobrei os meus joelhos como reverência, porque eu estava na casa de alguém, diante de um ser superior a mim, e os demais já haviam feito a mesma coisa. Eu me lembro que o rei Agoboi, ele disse para mim assim: filho de Leape, pode ficar de pé, e fique de pé também os demais. E quando eu fiquei de pé, ele fez grandes elogios a Guinachete, aos 25 reis, às 25 rainhas que habitam e se assentam em Galamiaque. E naquele momento ele também fez agradecimentos a Atilio por ter compartilhado comigo as coisas concernentes à natureza e toda a sua grandiosidade. E naquele momento, após ele ter atribuído esse elogio a Guinachete, a Atilio, a Galamiaque, a Kank e a todo o seu povo também, ele me disse que a minha jornada no planeta Leape, quando eu começasse a falar, seria uma jornada tranquila, porque haveria passado a tempestade que outra hora derrubou a muitos. E ele me disse que o valor de uma conexão pura, ela traz para aquele que busca a verdade que se expande dentro do ser infinito.
Quando eu perguntei o que significava isso, ele me disse que dentro de cada um existe um único valor. Esse valor é o que vai fazer mediar a sua conexão. E a sua conexão, ela estando interligada na sua busca, ela vai trazer para você a verdade, que é o que eu sempre tenho dito, que a verdade está no coração de cada um. A verdade não está nas minhas palavras, porque eu peço às pessoas para ninguém acreditar no que eu falo. Porque se eu pedisse para alguém acreditar no que eu falo, aí sim eu estaria criando uma religião ou uma seita. Mas não é nada disso. Então essa verdade, através dessa conexão, ela ia se expandir dentro do ser infinito. Por que infinito? Por várias vezes eu falei que esse corpo que nós temos é um corpo tão somente de primeiro plano. A luz, a centelha que existe dentro do nosso ser, nada mais é do que uma partícula do tamanho de uma bolinha de gude. E essa partícula, ela se chama universo interior. Ou seja, ela é o elemento infinito. Ela é a sua conexão, ela é a sua consciência. Então, quando ele me dizia que o valor de uma conexão, ela traz para aquele que busca o quê, né? Aí você responde por si só. Aquele que busca a verdade é que se expande dentro do ser infinito. E ele disse que eu deveria nunca me esquecer daquilo que a Guinachete me falava, que eu nunca deveria esquecer daquilo que eu aprendi com Atilio, quando me foi dado o domínio sobre a água, sobre a terra, sobre o ar, sobre o fogo, sobre a vida vegetal, sobre a vida animal. E essas questões que aqui falo, todas elas serão provadas lá na minha fazenda. E as pessoas que estiverem lá poderão ser testemunhas do que irão ver. Eu não tenho que fazer espetáculo para ninguém, mas eu tenho que provar com provas palpáveis para que as pessoas, por definitivo, saibam que tudo isso é real e verdadeiro. E ele continuou dizendo que a expansão, partindo da minha consciência lapidada, ia me proporcionar um valor extraordinário. E esse valor extraordinário, que do qual iria ser proporcionado a mim, partindo dali de 2013, e de 2013 ao anterior até 2007, iria a cada vez mais amadurecer. E esse amadurecimento era e é um amadurecimento necessário. Ele me chamou, e eu me lembro que ele fez algo que eu fiquei assim impressionado. Quando ele me chamou na presença dele, ele colocou aquela gigantesca mão sobre o meu peito e eu vi nos seus olhos o meu coração bater. É como se fosse ali um equipamento avançado de ultrassom. E eu vi que o meu coração, ele era vermelho, mas um vermelho muito vivo. Eu vi algumas partes roxas, que são as veias. E quando ele fez isso e tirou a mão do meu peito, o meu coração, nos olhos dele, naqueles olhos grandes, continuou batendo.
E ele me disse assim: o que você vê nos meus olhos é o teu coração. O teu coração, por dentro dele bate a centelha que o nosso maravilhoso Pai nos deu. E esse Pai infinito, maravilhoso e justo concedeu a nós também uma bela mãe, que é a criação de tudo. O seu coração é a conexão infinita de tudo que você aprendeu até aqui e de tudo que ainda você vai aprender. E quando ele fechou os olhos e abriu novamente, eu vi e entendi o porquê da pupila deles serem brancas. Eu vi que ali emanava o universo Pai, a natureza Mãe, em uma conexão infinita e extraordinária. Eu me lembro que a sensação, até mesmo aqui agora de falar com vocês tudo isso, é uma sensação que me leva ao êxtase. E dali, após receber essas palavras, palavras que eu guardo até nos dias atuais, no entanto eu estou repetindo para vocês, dali eu pedi a ele que pudesse abraçá-lo, ele me pegou com as suas duas mãos, me colocou em pé no seu colo, e eu dei um beijo no seu rosto, abracei o teu pescoço e disse gratidão por tudo. Muito, muito obrigado por tudo. E ele me disse assim: agora vai com Alebeu, porque ele vai te mostrar outras coisas. Ele me pegou com aquelas duas mãos enormes, me colocou no chão, eu caminhei, todos ali que servem o rei, que são conselheiros do planeta, desde os combatentes até aqueles que trabalham em outras funções, todos olharam para mim com aquele olhar de amor, porque sabiam que eu tinha aprendido ali uma pedra de grande valor. Dali, a Gnachete permaneceu nesse salão, que é o Salão do Trono. Atilio veio comigo, com Alebu, e os demais ficaram junto a Gnachete para tratar de alguns assuntos dos quais eu não sei até o dia de hoje. E Alebu, ele me disse que o seu povo coloniza outros 39 planetas em 3 outros sistemas solar, que ele me disse que inclusive um desses sistemas solar se chama Amperes, e que fica na fronteira estelar de Sírius. Eu achei isso muito extraordinário. Eu me lembro que quando nós caminhávamos, eu passei em um lugar, e nesse lugar eu vi algumas naves, e essas naves, elas têm o formato de charuto, um formato cilíndrico. E eu perguntei a ele qual era o tamanho daquelas colossais naves no formato de cilindro, de charuto. E ele me disse que elas têm 11.347 metros de comprimento por 4.287 de largura. E me disse que o outro meio de transporte deles são os portais que ficam espalhados em todo o planeta, que é aqueles portais dos quais eu falei para vocês que eu via enquanto a nossa nave descia até a grande cidade em cima da montanha. Dali, eu desci por uma das 20 escadas. Quando cheguei
No último degrau, eu olhei para cima e eu só enxergava o resplendor daquela cidade. Entrei em pequenos portais e cheguei a um vale. Eu vi belas flores, belos frutos, belos pomares. Atravessei dali um outro portal que me levou diante de belas lagoas. Eu vi peixes tão grandes, mas tão dóceis. Você sabe que o golfinho é um animal dócil. Imagina a doçura e a inteligência de um golfinho e a sua mansidão multiplicada por 1 bilhão. 1 bilhão, imagina? Assim é, desde os peixes, as aves, os anfíbios, os répteis, os mamíferos deste planeta. Só para você ter um pouco de noção daquilo do qual eu tenho falado. Então, dali, eu cheguei até um outro ponto do planeta, passando por esses pequenos portais. E quando passei por esses pequenos portais, eu me aproximei muito dessa nave em forma de cilindro, charuto, que tem toda essa extensão. E dali, eu tive o prazer de poder entrar dentro dessa nave, em algumas repartições da nave. E quando eu entrei dentro desta nave, eu vi uma tecnologia extraordinária que também via em outras naves. Ali, eu fiquei por um tempo, depois saí de dentro da nave. Quando eu saí de dentro da nave, eu fui para um outro ponto do espaço, dentro desse planeta. Esse espaço que tem dentro do planeta é um mega laboratório científico. Ali eu vi coisas dos quais eu não vou falar, porque não me foi autorizado, mas não é nada de ruim. Dali eu fui convidado para ir diante das outras 39 colônias, que são os planetas colonizados. Fiquei ali, acredito eu, por um período de um dia inteiro. E tudo que eu aprendi e tudo que eu vi ali, eu guardei aqui, ó, dentro da tábua do meu coração, dentro da partícula de fragmento do universo. Depois, me encontrei com a Gnachete e com os demais, me despedi de toda aquela civilização. Eu me lembro que eu pedi para pegar uma flor e eles permitiram. Eu peguei uma flor e quando a nave subia na vertical, eu pedi a Gnachete para que abrisse a porta da nave e ela abriu a porta da nave e eu joguei essa flor e eu me lembro que Alebu a pegou no ar. E quando ele a pegou, essa flor, ela se dissipou. E quando ela se dissipou, eu pude ver ela brotar no mesmo lugar que antes eu havia arrancado. Só para vocês verem como é esses mundos dos quais são os verdadeiros paraísos. Dali, a nossa nave acoplou no nosso cruzador. E quando ela acoplou no nosso cruzador e eu vi aquele planeta Zacranelli, que, volto a repetir, ele é 68 vezes maior que Júpiter. Ao ver aquela cor verde clara e aquelas manchas cinzas que são as suas montanhas, eu olhei e vi que nesse sistema solar é um sistema solar composto de 103 planetas. Deu para você imaginar? E entre eles existe 9 sóis. 9 sóis.
incrível. Tudo isso está localizado na primeira estrela de Órion, de cima para baixo. Ou seja, quando você ergue a tua cabeça e olha para Órion e vê o cinturão de Órion, a constelação que vai da sua esquerda para a sua direita, a primeira estrela, dentro dela, o primeiro sistema solar dentro da galáxia é composto por 103 planetas e 9 sóis. Dali, após ver toda essa beleza e ver outros cruzadores interplanetários, outros maquinários intercontinentais e ver várias dobras ocorrer na minha frente, a nossa nave acoplou ao nosso cruzador, que por sua vez regressou à viagem na imensidão das estrelas e chegou até o porto espacial do lado oculto da Lua. Dali eu me despedi dos demais e de todas as outras tipologias que estavam ali em suas naves, indo para outros pontos do universo e dos paralelos do universo. E dali eu me lembro que eu fiquei com a Gnachete e com a Tilil, e a Gnachete disse assim: eu vou até a sua fazenda e quero que você me ofereça a mesma bebida que você ofereceu a Atilil. E eu comecei a sorrir ali e fiquei muito feliz por Atilil ter contado para eles que eu tinha feito isso. E eu me lembro que nós entramos dentro da esfera. Essa esfera ela tem 40 metros de circunferência por 15 metros de altura. E ali eu e Atilil e a Gnachete entramos, e eu me distanciei da Lua, entrei pela atmosfera da Terra, vi o continente da América do Norte, da América Central, da América do Sul, vi o continente africano, o continente europeu, o continente asiático. Nele já estava escuro, por causa da posição da rotação da Terra, e descemos então na nossa fazenda. E quando eu desci lá na fazenda, que eu e a Gnachete nós saímos de dentro da esfera, ela simplesmente tocou na esfera e a esfera se tornou invisível. Ela se camuflou com o ambiente que está ali na região, que as pessoas vão conhecer. E dali nós caminhamos, ela gigantesca, tem 3 metros de altura, a Tilil 1,20 m e eu 1,73 m. E nós caminhamos ali brincando, conversando, descontraído, e eu cheio de felicidade, porque como nós somos partículas do universo, quando essa partícula se encontra com outra partícula, ela sente a saudade da conexão e ela se alegra muito. Ali eu peguei o café que eu tinha feito, joguei fora, fiz um café novo. Eu me lembro que a Gnachete ela ficou agachada dentro da minha cozinha, apesar de quando as pessoas forem lá ver que a minha cozinha ela é muito alta, né? O pé direito da cozinha é muito alto, mas mesmo assim ela ficou agachada. E quando ela passou pela porta, foi incrível. Ela simplesmente tocou na parede e atravessou a parede. Algo assim extraordinário. A Tilil, como eu, passou pela porta mesmo, porque nós dois somos baixos na presença dela. Ali eu fiz o café, contente com tudo aquilo, né? Eufórico com o que tinha acontecido. Fiz um café bem gostoso, ofereci novamente a Tilil tomou novamente o café, dessa vez ele tomou tudo, e ofereci a Gnachete também um copo de café, porque ela havia me pedido, né? E quando ela tomou o café, ela olhou para mim, sorriu e me chamou até a ela e me deu um beijo no rosto. A Tilil também fez a mesma coisa. E eu ficava ali, né, olhando para a minha despensa, porque a despensa eu preferi que não tivesse porta, né, para facilitar o acesso
quando vai visita na fazenda, eu preferi que a despensa ficasse aberta para que não criasse mais espaço e não eliminasse os espaços, porque a cozinha, além de ser grande, a porta dela abria para fora, então poderia correr o risco de acidente, de alguém que estivesse dentro da despensa abrir a porta e outro vir bater o rosto. Então eu pedi para que fosse removido a porta. E eu olhando ali para dentro da despensa, lembrando que só com o estender da mão de Atilio criou-se aquela luz através da tecnologia do seu bracelete que vai da palma da sua mão até o seu ombro, que é um bracelete extraordinário, que do qual, quando eu retratar ele em figura, vocês vão ver a tamanha precisão dos detalhes de toda essa tipologia que eu tenho dito até aqui, né? Que essas pessoas que estão desenhando para mim, para criar tudo em 3D no site, estão fazendo com amor, e essas pessoas, por estarem fazendo, estão se envolvendo tanto que me enchem de perguntas em relação a isso. E ali a Tilio tomou pela segunda vez o café, a Guinachete pela primeira vez, e dali ela se despediu de mim, e diante dos meus olhos ela foi se tornando invisível e sumiu. Desapareceu. A Tilio olhou para mim, sorriu. Eu me lembro que quando eu abaixei a cabeça com vergonha e olhei de novo em direção a ele, ele já não estava mais lá. Dali, eu fui até a casa do caseiro e eu perguntei se ele tinha visto alguma coisa. Ele disse assim: olha, senhor, eu vejo tanta coisa aqui na fazenda quando o senhor não está, que eu prefiro nem comentar porque eu tenho medo de que as pessoas me chamem de louco. E ficou só por isso mesmo. Bom, pessoal, eu termino esse vídeo aqui. Agradeço a você por ter ouvido, por ter aprendido com a palavra desse extraordinário rei. Siga a verdade que existe dentro do seu coração. Você não tem obrigação de acreditar em nada no que eu falo. Como eu disse, nesse espaço, nesse momento, até que meu estúdio fique pronto, até que meu site fique pronto, eu estarei usando tão somente a ferramenta do YouTube. Depois eu vou estar fazendo os meus vídeos e não será mais necessário o uso desse avatar que me acompanhou até os atuais dias, que é o avatar que representa em 30% a civilização que habita em Sirius A, B, C e D. No mais, um beijo enorme no seu coração. Qualquer pergunta relacionada a esse vídeo ou a qualquer outro vídeo que eu tenho dito, podem me fazer através do Facebook. Está aí o link do meu Facebook, do meu grupo no Facebook. Quero lembrar a vocês que não é somente eu que é administrador do grupo. Então eu peço para que você que está entrando não poste nada que seja relacionado à religião ou ao trabalho de outra pessoa, porque não me interessa a religião, não me interessa a Bíblia, não me interessa o trabalho de outras pessoas. Para mim, o trabalho de outras pessoas não existe. Para mim, Carlos Henrique, porque eu não me influencio no trabalho de ninguém e não opino sobre o trabalho de ninguém. E você, se quiser, com certeza, você por si só saberá a verdade de todas as coisas que eu tenho falado. É por isso que é importante eu estar registrando agora, porque a minha permanência aqui no planeta Terra, no planeta Eleap, só é até 2036. No mais, beijos no seu coração, seja você homem, mulher, seja a sua sexualidade heterossexual ou homossexual. Gratidão e até o próximo vídeo.